Olá, tudo bem com você? Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que o texto que me chama a atenção aqui para essa meditação está em Lucas capítulo 12. Tem um texto aqui que conta a parábola do rico louco. E diz aqui o seguinte: e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico, produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Então descansa, come e bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Eu quero meditar um pouco hoje fora do tema geral da escatologia, mas é um tema bem interessante também, e eu gostaria de compartilhar com você sobre a seguinte pergunta: qual é a lógica que rege a tua vida em relação ao teu patrimônio, ao teu dinheiro, aos teus bens? Qual a lógica que você utiliza? Aqui nós temos esse exemplo aqui desse homem. Vamos refletir sobre isso. Esse texto me chamou muito a atenção por causa da palavra de Jesus quando disse assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A questão da riqueza é uma questão que aflige, eu creio que todas as mentes. Eu creio que todo mundo, de uma forma ou de outra, deseja ser rico, deseja ter patrimônio, conquistar muitas coisas, ter uma liberdade financeira, poder viajar, poder desfrutar de alguns bens materiais, de alguns objetos, ou enfim, de algumas propriedades, de um certo padrão econômico. E eu acho que é algo que vem no coração de cada pessoa, de todas as pessoas. Mas será que isso é o fim, deve ser um fim em si mesmo? Será que isso deve ser uma coisa que deve ser um padrão para nós? Deve ser o padrão de possuir, de acumular, de ter patrimônio? Eu creio que não. Esse texto, Jesus diz assim, que a gente deve ser rico para com Deus e não para si mesmo, porque ele diz: assim é o que entesoura para si e não é rico para Deus. Então é interessante a gente pensar sobre isso. É claro que há muitas dúvidas no coração de muitas pessoas e há também uma certa polêmica. Eu não quero aqui levantar uma polêmica, não é isso. Eu quero refletir sobre a palavra, eu quero trazer algo que possa edificar a tua vida, que possa te ajudar e transformar a tua vida para que ela seja melhor ainda aos olhos de Deus, para que ela seja mais correta aos olhos de Deus. E pensando sobre isso, me vem à mente um outro texto também, que está aqui em Lucas, capítulo 10, que fala sobre a parábola do bom samaritano. Um homem disse assim para Jesus, que ele sabia os mandamentos. Ele falou que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a este, pelo menos é assim que está lá na lei, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus disse assim: exatamente, esses são os principais mandamentos, e desses mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aí ele, querendo se justificar, ele disse assim: mas quem é o meu próximo? Porque o mandamento é para amar. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o que diz a lei no Antigo Testamento. E Jesus, lá em João 15, ele diz: um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Não é mais agora amar como eu amo a mim mesmo. Agora o padrão é outro, é mais elevado. É amar o próximo como Jesus amou. Até o limite do sacrifício. Até o limite da vida. É isso que Jesus disse em João 15. Então, essa parábola do bom samaritano, que só Lucas registrou, eu penso que ela traz
os diversos, digamos, níveis ou os caminhos, né, daquele que a gente deve refletir, que a gente deve ter, ou que a gente deve adotar na nossa vida a respeito da questão da riqueza, da questão do patrimônio das coisas e de como administrar isso. Então essa parábola do bom samaritano, ela conta que Jesus contou que um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi apanhado, ele foi surpreendido por assaltantes, que levaram suas coisas e o maltrataram muito e ele ficou quase que à morte. Ele foi largado na margem da estrada. E ocasionalmente, casualmente, diz assim que um sacerdote passou por aquele caminho e vendo, passou de largo. Aquele sacerdote estava descendo no mesmo caminho e viu aquele homem caído, passando mal ali, sangrando provavelmente, ou arquejando, mas ele passou, ele não fez nada. Depois, semelhante àquele sacerdote, passou um levita, que também era um tipo de pessoa ligada à religião judaica naquela época, uma pessoa de Deus, era tido como uma pessoa de Deus. Ele também passou por aquele lugar e vendo também aquele homem passando mal ali, ele passou de largo. Mas certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Então ele se compadeceu. E aí ele parou, ele desceu da sua montaria e ele então aplicou óleo sobre aquele homem, vinho, ele fez um curativo nele, limpou as feridas, deu alguma coisa para ele beber, colocou ele sobre o seu animal e levou ele para uma hospedaria e tratou daquele homem. Aquela noite ele tratou daquele homem, ficou ali com ele. E no outro dia ele tirou 2 denários. Um denário significa aí dinheiro de um dia. Quer dizer, ele tirou 2 diárias e deixou com aquele homem da hospedaria para cuidar daquele homem moribundo. E depois seguiu o seu caminho e disse, olha, na volta, se precisar de mais, eu te indenizo. E aí Jesus disse assim, quem era então o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aí ele disse, aquele que se compadeceu. Ele disse, pois é, então vai e faz a mesma coisa. Então aqui nós vemos que tem 3 lógicas aqui a respeito de patrimônio, digamos assim. Eu quero colocar nessa perspectiva de patrimônio, de dinheiro, de riquezas, né? Porque aquele rico louco, ele tinha uma lógica. O que era dele. E a gente vê essas 3 lógicas, eu quero destacar aqui 3 lógicas nessa parábola do bom samaritano. Tem a lógica dos assaltantes. Qual é a lógica dos assaltantes? A lógica dos assaltantes, dos criminosos, dos que invadem o patrimônio alheio, a casa, a família, toma o celular, assalta, leva a bicicleta, leva o carro, né? Às vezes até com violência, até matando as pessoas para levar os objetos. Então a lógica dos assaltantes é, o que é teu é meu. Essa é a lógica dos assaltantes. Ah, é teu? Não, agora é meu. Eu tomei, é meu. Então essa é a lógica dos assaltantes. E tem a lógica também daqueles que são egoístas. E que a gente vai identificar que foi a lógica do sacerdote dessa história e do levita. Qual é a lógica deles? A lógica deles é, o que é meu, é meu. O que é meu, é meu. Então é a lógica do egoísta. Mas qual era a lógica? Como que nós podemos identificar a lógica aqui do samaritano? A lógica do samaritano era bem diferente. Era a seguinte, o que é meu, é teu. O que é meu não é só meu. O que é meu também é para estender a mão ao necessitado. O que é meu também é para a viúva. O que é meu é para o órfão também. O que é meu é para ajudar também o pessoal da terceira idade, que precisa tanto do apoio dos seus filhos e muitas vezes não tem. Vive da caridade daqueles que, como esse samaritano, tem uma lógica com relação ao patrimônio e ao dinheiro correta aos olhos de Deus. Qual é a lógica correta aos olhos de Deus? É que aquilo que eu tenho, que eu conquistei com o meu trabalho, que eu ganhei, não é só meu. Nem é só meu, nem é só da minha família. É também da obra de Deus. É também do órfão e da viúva. É também das pessoas que estão necessitadas. É também daquele que bate à tua porta querendo um prato de comida. Ou querendo um cobertor. Como a gente faz através das missões, lá na Índia, doando cobertores, na cidade de Vrindavan, a cidade das viúvas.
ou ajudando as crianças no sertão do Piauí, no sertão nordestino, ajudando através de projetos de reforço escolar e de complementação alimentar, ou também na África, enfim, ajudando os que estão se recuperando nos centros de recuperação. Essa que deve ser a nossa postura. O Senhor Jesus, ele censurou aquele homem rico, que apesar de ser tão rico, ele não conseguia pensar no seu próximo. Ele diz assim, olha, a minha lavoura produziu demais, os meus negócios deram muito certo, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Não, agora eu já sei, eu vou destruir os meus celeiros e vou construir outros maiores. E depois vou dizer para mim mesmo, olha, agora você tem muita coisa, você vai descansar, vai viajar, vai gozar, vai desfrutar. E Jesus disse assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você acumulou vai ficar para os outros. Não é pior? É melhor a gente mesmo administrar. É melhor a gente mesmo abrir a mão, estender a mão e ajudar as pessoas. E cumprir o mandamento de Deus. Amai-vos uns aos outros. Ame mais a obra de Deus. Ame mais as pessoas caídas pelo caminho por onde você passa. Se você vir alguém necessitado, compadeça-se. Veja que o Senhor Jesus não disse que era para julgar. Se você julgar, você não ajuda. Não é para julgar, é para ajudar. Por quê? Porque esse é o verdadeiro caminho do Senhor. Por isso que nós devemos nos preparar. Viver uma vida de acordo com o padrão de Deus. Com a lógica de Deus. Para a glória de Deus. Porque o Rei está voltando. É tempo de preparação.